Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre esse medo de errar. E aí eu vou te perguntar de cara, você se vê muitas vezes travada com um medo de arriscar, um medo de tomar uma decisão, um medo de fazer uma escolha que é importante para você? Coloca aqui sim ou não para mim. Sim ou não? Você se sente muitas vezes paralisada e não consegue avançar com a sua vida porque você tem medo de tomar uma decisão, de fazer uma escolha? Coloca aqui sim ou não. Se a sua resposta for sim, muito provavelmente esse medo de errar ele está aí dominando você, ele está decidindo por você. A Maria Olívia se identificou. Obrigado, Maria Olívia, pela sua sinceridade aqui. E esse medo de errar, eu quero que você entenda que é algo que você pode dominar. É algo que você pode dominar desde que você entenda a origem, desde que você entenda a causa. O que eu quero que você compreenda nesse momento é que esse medo de errar está tirando de você grandes oportunidades. Oportunidades de crescimento pessoal, oportunidades de crescimento profissional, oportunidades de você ser feliz e realizada. Faz sentido isso para você? Começa a fazer um exercício agora. Imagina que esse medo de errar não existisse mais para você. A sua vida hoje estaria diferente? Sim ou não? Coloca aqui para mim. A sua vida hoje estaria diferente? Sim ou não? Eu acredito que sim. Muito provavelmente você já teria realizado aquilo que você precisa realizar e que você vem adiando, que você vem procrastinando. A procrastinação, ela faz com que você adie coisas que são realmente boas e importantes para você. E aí quando o tempo passa, bate o arrependimento. E a dor do arrependimento é uma das dores mais difíceis da gente lidar. Eu não sei se você já viveu essa dor do arrependimento, mas a dor do arrependimento, quando ela chega, ela faz você muitas vezes se sentir impotente. Faz você muitas vezes se sentir alguém muito menor. Porque você percebe que a tua vida poderia ter mudado e aí você se vê totalmente paralisada por isso. E isso, claro, vai atrapalhar ainda mais a sua autoestima. Isso vai fazer com que a sua autoestima ela adoeça cada vez mais. Por isso que ter o domínio sobre este medo de errar, ter esse domínio sobre esses pensamentos muitas vezes enfraquecedores que chegam para você, é fundamental para você destravar a sua vida. A tua vida, ela está travada hoje, a sua vida está hoje paralisada, porque você não tem o domínio das suas emoções. E o medo é uma emoção. Guarda isso, escreve aqui. O medo é uma emoção. O medo é uma emoção. E essa emoção, enquanto ela te dominar, as suas ações, elas ficarão limitadas. Elas ficarão totalmente limitadas. E é a ação que gera um resultado diferente na sua vida. Na aula que eu dei na terça-feira, aula secreta sobre autoestima, eu falei exatamente sobre isso, sobre o ciclo da mudança de vida. Bom dia, Maísa, isso, o medo é uma emoção. Bom dia, Meg, bom dia, Souza, Margarida Souza, seja bem-vindo. O Mauro também por aqui, bom dia. O Tarcísio também. A gente está falando sobre o medo de errar. Na terça-feira, eu dei uma aula secreta sobre autoestima e falei sobre o ciclo da mudança de vida. E esse ciclo da mudança de vida, ele começa pela autoestima. A sua autoestima hoje, se ela está doente, porque existem dois tipos de autoestima. Existe a autoestima saudável e a autoestima doente. A autoestima é a maneira como você se enxerga, é a maneira como você se vê, é como você se sente. Será que hoje você se sente capaz? Será que você se sente incapaz? Será que você se sente uma merecedora? Será que você se sente uma não merecedora? A maneira como você se enxerga hoje impacta diretamente na sua autoconfiança, que é o segundo passo desse ciclo da mudança. Autoestima,
a minha autoestima, a maneira como eu me vejo, ele vai proporcionar a minha autoconfiança. Então imagina, se você se vê menor, se você se vê incapaz, obviamente a sua autoconfiança vai ser baixa. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para saber se isso faz sentido para você. Ohayou, Meg, seja bem-vinda. A Elisângela Ribeiro, também integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. Bom dia. O Luiz também chegando por aqui. O terceiro passo desse ciclo da mudança é, depois que eu tenho autoestima e depois que eu tenho autoconfiança, eu ajo, ação. E aí é claro, se a minha autoconfiança é baixa, a minha ação também vai ser na mesma intensidade. Eu não vou ter forças para agir. E com pouca intensidade de ação, qual é a tendência dos meus resultados? De serem resultados ruins, de serem resultados aquém daquilo que eu gostaria. Então, como é que eu mudo a minha vida? Como é que eu mudo a minha vida? Tendo resultados diferentes. Faz sentido? Mas para fazer um resultado diferente, eu preciso fazer coisas diferentes, eu preciso ter uma ação diferente, eu preciso ter uma intensidade diferente. Só que para ter essa ação diferente, essa intensidade diferente, eu preciso ter autoconfiança, eu preciso ter uma forte autoconfiança. Senão, o que acontece? Com baixa autoconfiança, eu não consigo agir. Mas para ter uma autoconfiança forte, a minha autoestima precisa estar saudável. E aqui que eu quero que você entenda a relação da autoestima com o medo de errar. Porque o medo de errar é uma consequência da sua autoestima, da maneira como você se enxerga agora. Talvez esse medo de errar, ele tenha relação com um fato que aconteceu, sei lá, recentemente na sua vida. Você talvez pensou que uma ideia que você tinha daria certo e não deu. E aí você se rotulou como fracassada ou fracassado. Desculpa. Você se rotulou como alguém que é incapaz de vencer, você se rotulou como uma pessoa pouco inteligente, você se rotulou das piores maneiras. Ou você ouviu isso de terceiros também. E isso, claro, tudo isso que eu acabei de dizer, vai o quê? Afetando a sua autoestima, a maneira como você se enxerga. E vai criando uma distorção. Escreve aqui, distorção. Você vai acreditando que você é o resultado daquilo que aconteceu. Então, se eu fracassei, por exemplo, num casamento, se eu fracassei num negócio, eu acredito que eu sou uma pessoa fracassada. E não é nada disso. Entenda uma coisa. Na vida, a gente tem resultados. O resultado é a consequência da sua ação. Então, se você hoje se rotula ou foi rotulada como uma pessoa fracassado, obrigado, Rosana, boa. Se você se rotula como uma pessoa fracassada ou fracassado, você tem que entender o que é um fracasso. O que é um fracasso? Quem aqui carrega esse peso de um fracasso, de ter fracassado na vida? Eu carreguei por muito tempo isso na minha história. Por muito tempo mesmo. Hoje eu dei um novo significado, eu ressignifiquei isso. Em 2008, eu tinha uma agência de marketing e de comunicação. E foi uma agência que ela teve um crescimento muito rápido. Muito rápido. Só que em 2009, né? 2008 já começa no final de 2008, mas em 2009 eu quebro, a agência quebra. E ali foi muito ruim para mim, eu carreguei aquilo, a minha autoestima já era uma autoestima doente. E aí, claro, eu me achei incompetente, um derrotado, uma pessoa que nunca teria sucesso na vida. Era a maneira como eu me rotulei, é a maneira como eu muitas vezes fui duro comigo.
E nesses momentos é que a gente percebe a nossa autoestima. Quando a gente deixa esses tipos de pensamentos, essas falas e de terceiros também falando isso para você, que você é uma derrotada, que você nunca vai vencer na vida, que você faz tudo errado e você aceita isso, isso mostra o quanto a sua autoestima está. Porque a autoestima é a tua proteção. É como a sua roupa, te protege. Então quando você está com uma autoestima doente, é como se você estivesse nua. É como se você estivesse nu. Você se sente envergonhado, você se sente menor, inferior. E eu por muito tempo carreguei isso, como eu sou aquele fracasso. Eu sou aquela quebra da empresa. Só que o que eu entendi? A primeira coisa é que o fracasso é apenas um resultado. Escreve aqui. O fracasso é apenas um resultado. E o que é um resultado muitas vezes? É a equação, resultado é a equação de uma expectativa e de uma realidade. Assim como o sucesso também. São esses dois componentes que determinam sucesso e fracasso. Expectativa e realidade. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Expectativa e realidade. E o que é o fracasso? É quando a expectativa é mais alta do que a realidade. E aí, quando vem o resultado, é um resultado negativo. E aí, as pessoas chamam isso de fracasso. E o que é o sucesso? É quando a expectativa ela é menor do que a realidade. Ou seja, você teve um resultado positivo. É apenas um resultado. Um fracasso não determina quem você é. E aqui eu queria olhar bem nos seus olhos agora. Você talvez hoje esteja se sentindo derrotada ou até mesmo fracassada em diversas áreas da sua vida. Talvez hoje você se sinta uma fracassada como mãe, como esposa, como profissional, como filha. Mas você não é uma fracassada. Você não é uma fracassada. Você apenas, e foi algo que eu entendi nesse fato lá de 2009, quando a minha empresa quebrou, e eu demorei para entender isso, mas naquele momento eu não estava preparado. Eu não tinha preparação para lidar com uma empresa que cresceu muito rápido. Eu não tinha conhecimentos hoje que eu tenho de gestão, de marketing, de vendas, coisas que eu não tinha. Eu não tinha de uma maneira tão profunda como eu tenho hoje. Então entenda que o que você está vivendo hoje não define quem você é. Não define. Então, para recuperar a tua autoestima, para torná-la saudável, você precisa dominar esses pensamentos. Porque o medo de errar, ele é uma consequência de algo que aconteceu na sua vida e que te jogou numa zona de insegurança. E aí, claro que você perdeu a confiança em você. Só que para você recuperar essa autoconfiança, a tua autoestima ela precisa estar saudável. Faz sentido isso para você? Ótimo, Luiz. O Luiz colocou uma coisa bem interessante aqui. Talvez não seja o fracasso, mas sequências de pequenas frustrações no decorrer da vida. Sim. E tudo isso, Luiz, pode ser ressignificado. Pode ser ressignificado. Desde que você busque fortalecer a tua autoestima. Porque o que acontece? Essas pequenas frustrações geraram uma autoestima doente. Por exemplo, quando a gente fala do medo de errar, esse medo de errar vem de algo que aconteceu na sua vida, que não deu muito certo. Eu, por muito tempo, achei que eu era uma pessoa incompetente. Porque a minha autoestima já era doente. Ela era muito doente.
não era uma autoestima saudável. Então eu já me via como uma pessoa inferior. Na aula secreta de terça-feira eu falei sobre isso. Eu já tinha uma autoestima baixa, depois na escola os meus resultados sempre foram ruins, eu me sentia inferior aos meus amigos por questões inclusive financeiras, eu me sentia, eu tinha os dentes bem tortos, eu era muito magro, eu me sentia inferior, eu me sentia deslocado muitas vezes. E a partir desse resultado que eu tive com a empresa, eu assumi esse rótulo de fracassado por muito tempo. Eu demorei para ressignificar isso e recuperar isso dentro da minha vida. E é por isso que a autoestima, a maneira como você se enxerga, ela é o passo zero, eu diria. É o passo zero para você começar uma mudança real de vida. Não há como você mudar a sua vida e ter resultados diferentes em qualquer área se você não estiver disposto a tornar a sua autoestima saudável. Não há como. Por isso eu convido você que está aqui para entrar na comunidade Autoestima Saudável. 2 meses gratuitos para você testar. Encontros ao vivo comigo, processos terapêuticos ao vivo comigo, para você poder recuperar essa autoestima o quanto antes, para você recuperar essa maneira como hoje você aceitou muitas vezes acreditar que você é, e você não é o resultado que aconteceu ou as pequenas frustrações, como disse o Luiz aqui. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um abraço aqui para Eliana Treviso. Fala, Eliana, seja muito bem-vinda. A Ana Lu também por aqui, bom dia. Meu grande amigo Igor Ercovitch, saudade de você, Igor. Seja bem, precisamos tomar mais um café, hein? Ana Lu, só avisando, escutem muito o Gata, pois vale a pena seus bons dias e escutar seus conselhos. Obrigado, Ana Lu, gratidão. A Rita Bispo também por aqui. A Gabi Tombesi, bom dia, seja bem-vinda. A Jéssica também por aqui. A Ana Paula Meike, a Elizabeth, bom dia, sejam bem-vindas. A Silva Brasil, a Gisele, a Débora, a Van Cosme, o Marinho, sejam bem-vindos. Ana Duarte Medeiros também por aqui. Obrigado, Igor, também, saudade de você. Vamos tomar esse café. A Márcia também por aqui, bom dia. E é fundamental que você também compreenda que o medo de errar nem sempre ele começou a partir de um fato que ocorreu na sua fase adulta ou recentemente. Esse medo de errar, e que muitas vezes paralisa a vida das pessoas, ele vem de um acontecimento que está lá distante na sua história. A gente tem a mania, não sei se é uma mania ou uma proteção, mas a gente tem essa proteção, vamos dizer assim, de romantizar a nossa infância. Nós achamos que a infância que nós vivemos muitas vezes foi dourada e nem sempre foi. E a gente se esquece de muitas coisas, claro, que aconteceram conosco. A maneira como nós fomos gerados, a maneira como nós fomos tratados nos primeiros anos de vida. Por isso que eu digo que a nossa vida, ela é praticamente definida nos primeiros 7 anos. Depois é uma repetição de padrões. E o medo de errar, muitas vezes, vem das feridas emocionais que nós carregamos. Escreva aqui, feridas emocionais. Feridas que surgiram a partir de experiências, acontecimentos da sua história. E eu vou dizer para você as 5 feridas emocionais, e entre elas eu vou dizer a principal relacionada ao medo de errar. Tudo bem? Bom dia, Neide, seja bem-vinda. Silvia Seixas também por aqui, a Tina chegando. A Ana Lu, você me ajudou a sair do luto da manhinha após 10 anos e sou muito grato. Que bom, fico feliz, Ana Lu, fico feliz, que bom. E que bom que você... a partir do momento que a gente fecha, com todo respeito e carinho, uma página da nossa história, a gente pode seguir vivendo, inclusive para honrar
aquela pessoa que às vezes nos deixou. Então, viver a vida, né, como ela precisa ser vivida e não apenas no modo de sobrevivência. Que bom, fico feliz. Feridas emocionais, como escreveu bem a Marisa aqui. Oi, Neide, seja bem-vinda. Que legal você por aqui. 5 feridas emocionais. A primeira ferida, ferida da rejeição. Segunda ferida, ferida do abandono. Terceira ferida, ferida da humilhação. Quarta ferida, ferida da injustiça. E quinta ferida, a ferida da traição. Essas são as 5 feridas emocionais. E normalmente, claro que isso não é uma regra, tudo bem? Mas normalmente a ferida mais relacionada ao medo de errar é a ferida da humilhação. Escreve aqui, humilhação. Essa é a ferida emocional. Oi, Eli, seja muito bem-vinda. A Elvia, Cirilo também por aqui, bom dia, sejam bem-vindas. Estamos falando sobre o medo de errar. A ferida normalmente relacionada é a ferida da humilhação. E o que é a ferida da humilhação, gata? Crianças que nessa primeira infância, elas muitas vezes foram humilhadas. E a humilhação, ela tem vários componentes. Desde a humilhação verbal, onde há um desmerecimento, uma desvalorização, tudo que você faz é errado, até mesmo a punição com a violência física. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, essa é a ferida da humilhação. Então imagina que se eu fiz algo que eu achava que era certo, e a partir dali, imagina você criança, você fez lá uma prova na escola, e aí você achou que você teria uma boa nota, só que aí a sua nota ela é ruim. E aí você chega em casa com essa nota ruim. Aí a sua mãe ou o seu pai, eles olham para aquilo e falam muitas coisas para você. Que você é isso, que você é burra, que você é preguiçosa, que você... Enfim, todas as palavras pesadas que talvez você conheça. E além disso, eles te batem, por exemplo, como uma punição. Isso fica como um grande aprendizado para a mente. Por quê? Presta atenção agora. Tudo para nossa mente se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Tudo é sobrevivência. A mente o tempo todo ela busca o quê? Garantir você vivo, o que é ótimo. Só que de uma maneira às vezes totalmente literal. Então o que isso significa? Se você fez algo e foi punida com isso, e aquela punição ela foi dolorida para você, aquela punição ela foi pesada para você, a tua mente guarda isso aqui no subconsciente, que é a parte emocional da nossa mente. Guarda essa informação. E aí numa próxima vez, você vai pensar 2 vezes em fazer. Tudo bem? Faz sentido? Essa ferida da humilhação, ela surge também, muitas vezes, naqueles momentos da infância, da criatividade da criança, e a criança ela é tolhida por isso. O pai, a mãe, talvez sem o conhecimento, muitas vezes, ele interrompe um processo criativo. E aí de uma maneira muitas vezes brutal. E a partir daí essa criança começa o quê? Para sobreviver, ela começa a ser menos criativa, a ser menos ousada. Isso está fazendo sentido para você? Talvez fichas estejam caindo aí para você. Essa é a ferida da humilhação. Agora, tem uma outra ferida também, duas na verdade, que podem gerar também esse medo de errar, que são as feridas da rejeição e do abandono. Porque para nossa mente, que para ela tudo se trata de sobrevivência, pertencer é muito importante. E quando eu sou rejeitado, eu estou deixando de pertencer. Quando eu sou abandonado, eu deixo de pertencer também. Eu estou excluído. Faz sentido? E aí o que acontece? Se eu fizer tudo certo,
Se, por exemplo, eu fizer tudo certinho para minha mãe, se eu for obediente, se eu for a boa aluna, e se eu fizer tudo certinho, eu não vou ser abandonada ou rejeitada. E aí, com isso, eu me transformo em alguém que busca só fazer tudo certo, tudo perfeito muitas vezes. E perfeição, eu acho que você já sabe, né? É algo utópico. Não existe perfeição. A vida, ela é incrível exatamente pelas imperfeições dela. E nós somos seres em construção, em evolução. Então, você talvez hoje esteja aí paralisada. Por quê? Porque você está dentro... A Gabi, nossa, faz tanto sentido. Excelente, Gabi. Talvez hoje você esteja aí paralisada, não conseguindo dar um próximo passo na sua vida. Por quê? Porque essas feridas emocionais ou da rejeição, do abandono, fazem com que você, inconscientemente, queira sempre pertencer. E se você, entre aspas, fizer errado ou ter um resultado ruim, é como se você não pertencesse. Ô gata, mas conscientemente eu sei que nada disso vai acontecer. Sim, conscientemente você sabe. Só que aqui a gente tem uma mente subconsciente que guarda todas essas informações e que moldam o nosso comportamento. Moldam o nosso comportamento. E essas experiências moldam também a nossa autoestima, a maneira como a gente se vê. Então, quando você foi lá punida porque você fez algo errado, ou porque você foi criativa demais e aí a sua mãe, o seu pai te repreenderam, ou na escola isso aconteceu, você começou a ter uma autoimagem distorcida. Você começa a se achar inadequada. Você começa a se achar problemática. Você começa a achar que você faz tudo errado. Alguém aqui está se identificando com isso? E aí, claro, eu não quero fazer tudo errado. Eu não quero ser inadequada. E aí eu passo a ser o quê? Boazinha, obediente. Eu faço tudo para agradar os outros. O teu medo de errar, molda um comportamento que nem sempre é a tua essência. Eu vou repetir, o teu medo de errar faz você viver um personagem muitas vezes. Um personagem que tem que parecer perfeito. E para parecer perfeito, eu me arrisco pouco. Eu fico dentro de uma caixinha, como a boa filha, usando a máscara da boa filha, exatamente. Eu uso essa máscara da menina obediente, da pessoa que tem lá um emprego estável, porque é assim que a minha mãe e o meu pai querem, e aí eu sigo. Só que eu não olho para a minha vida e para a minha felicidade. Eu não olho para isso. E hoje, no mundo, nós temos muitas pessoas infelizes, especialmente profissionalmente, sabe por quê? Porque essas pessoas não puderam escolher uma carreira conectada à sua verdadeira essência. Elas não puderam escolher. Seja pelas circunstâncias da vida, porque simplesmente elas precisavam ajudar a família e começaram a trabalhar, e desde pessoas que foram tolhidas pelos pais. Os pais não deixaram que aquela criança ou aquele jovem fosse um artista, por exemplo, se a essência daquele jovem era de ser um artista. Mas não, vai trabalhar num banco, vai trabalhar numa multinacional, vai fazer concurso. E nada contra essas profissões e carreiras, mas talvez não seja para você. Talvez não seja para você. Eu sempre digo uma coisa, eu tive muita sorte na minha trajetória, muita sorte mesmo. Porque eu nunca tive que trabalhar com aquilo que eu não gostava. Eu escolhi, por exemplo, a minha primeira carreira foi dentro da comunicação como jornalista. Eu escolhi. E eu fui muito feliz. Assim, muito realizado. Muito realizado. Eu amei tudo que eu fiz.
eu cresci na profissão, só que chegou um ponto que eu estagnei. Chegou um ponto que eu não tinha mais para onde crescer dentro daquele momento que eu vivia. Não tinha mais. E aí sabe o que aconteceu? Eu adoeci. Eu adoeci. Porque guarda essa frase, o tédio adoece. Escreve aqui para você não esquecer. O tédio adoece. Em qualquer área da sua vida. Por exemplo, se você hoje está num relacionamento de tédio, se você está num casamento falido, numa relação falida, em que não existe nada de novo, não existe aquela relação robótica, isso adoece. Isso adoece. E há como, claro, você reinventar uma relação. Há como você reinventar. Mas às vezes não dá. E aí você precisa tomar a decisão. Tem muita gente hoje infeliz e que vive por trás, e que vive muitos sintomas, como depressão. Por quê? Porque está num casamento infeliz. E aí não sabe como sair. Porque tem um medo de errar. Tem um medo de dar um passo diferente. Só que isso está te adoecendo. Faz sentido isso para você? Isso está te adoecendo. Então entenda que você precisa vencer e dominar esse medo de errar. E como é que você faz isso? Recuperando a sua autoestima. Por isso, eu vou te convidar de novo, escreve autoestima aqui, para você entrar na comunidade Autoestima Saudável, para que nessa reta final do ano, com o meu acompanhamento direto, você possa recuperar essa autoestima. Para você recuperar essa autoestima. Para você olhar para si da maneira que você tem que se olhar. Para que você tome as decisões importantes para você. Porque não basta eu chegar aqui para você, seria muito fácil para mim chegar para você aqui e falar o seguinte: é só ir lá e fazer. É só você tomar essa decisão, separa agora, muda de carreira agora. É muito simples. É fácil para eu falar, porque eu não estou na sua pele, eu não estou aí vivendo o que você vive. Mas uma coisa eu sei. Se você ainda não fez isso, é porque tem algo te impedindo. E esse algo não são os medos, e sim a sua autoestima que está doente. Porque no momento que você recuperar a sua autoestima, você volta a ter autoconfiança. Com autoconfiança, você entra em ação. E com ação você tem uma transformação, você tem um resultado. Faz sentido isso para você? Autoestima é o passo que você precisa dar agora. Autoestima saudável. Para você fazer uma vida diferente a partir de agora. Você precisa olhar para isso com urgência. Ah, mas eu vou olhar o ano que vem. O dia da mentira está chegando aí. Você sabe qual que é o dia da mentira? O dia da mentira não é 1º de abril. Todo mundo acha que é 1º de abril. Não é. O verdadeiro dia da mentira é 31 de dezembro. É o dia que muitas pessoas fazem promessas de mudança. Minha vida vai ser diferente, em 2025 vai ser totalmente diferente, minha vida profissional vai ser diferente, eu vou me separar, eu vou guardar dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E nada acontece. Começa a perceber se as suas promessas de virada de ano não são as mesmas dos anos anteriores. E por que continuam as mesmas? Porque você não agiu. Só que eu entendo por que você não agiu. Porque você está sem autoconfiança. E por que você está sem autoconfiança? Porque a sua autoestima, hoje, ela é doente. É impossível é só você olhar para o teu corpo físico. Se você tiver com uma febre de 40 graus, você consegue produzir da mesma maneira? Você consegue? Se você estiver doente, você consegue produzir da mesma maneira? Não. Você até pode ir no sacrifício, mas o teu resultado vai ser proporcional à intensidade que você coloca. E com a autoestima é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Esse medo de errar, você vai dominá-lo com uma autoestima saudável. Agora, como é que eu torno a minha autoestima saudável? Curando as minhas feridas emocionais. Então, como eu falei, medo de errar, provavelmente ferida da humilhação e também ferida do abandono ou da rejeição. Normalmente são uma dessas 3 feridas e normalmente um pouquinho mais a ferida da humilhação, que gera uma paralisia mesmo, porque a interpretação que provavelmente existe aí na sua mente é de que se você arriscar e não der certo, você vai ser punida como acontecia lá na tua infância. E aí você paralisa. E aí você permanece no mesmo lugar. Agora, você vai permanecer no mesmo lugar? Mais um ano? Mais um ano da sua vida que você vai permanecer do mesmo jeito? E como eu sempre digo, na vida existem 2 caminhos. Ou você está andando para frente ou você está andando para trás. Andando para frente é evoluindo, crescendo, prosperando, sendo feliz. E andando para trás é você perdendo tudo aquilo que você construiu na sua vida. E não fazer nada é andar para trás. Não fazer nada é andar para trás. Se você não está evoluindo, você está adoecendo. Guarda isso que eu vou te falar. Se você não está evoluindo, você está adoecendo. Por isso que você precisa se desafiar mais. Mas para se desafiar mais, eu entendo, você precisa recuperar sua autoestima. Enquanto ela estiver doente, é impossível você realmente ter confiança em si e agir. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para saber se isso faz sentido para você. A Ana Lu, na minha adolescência, eu lembro que minha família era bem sucedida. E tínhamos casa de praia, e a casa era cheia. Teve um momento que foi preciso fechar a torneira da luxúria. E os amigos desapareceram. Por ser adolescente, eu achei tão ruim e senti que estava sendo rejeitada e hoje entendo. Sim, e se isso aconteceu na tua infância, na sua adolescência, tem um grande impacto, né? Por quê? Primeiro que você deve carregar aí a ferida da injustiça, da traição pelo que aconteceu, né? E isso, obviamente, né? E aí a gente sempre precisa entender a criança ou adolescente que você foi. Hoje, adulto, nós temos uma consciência crítica muito maior. E o que é uma consciência crítica? É conhecimento, né? A gente consegue analisar um mundo diferente. Eu tenho certeza que hoje você analisa um mundo diferente do que você analisava lá aos 10, 12 anos de idade. Só que aquela criança que você foi, viveu tudo isso e ela não entendia muito bem as coisas. Agora, do que ela entendia? Do sentimento que ela estava vivendo. Então, quando ela percebe todo mundo indo embora, ela, de uma certa maneira, pode ter criado um bloqueio com dinheiro, por exemplo. E aí, assim, o dinheiro, ele traz amizades falsas, por exemplo. O dinheiro, ele só serve... eu só sirvo quando eu tenho dinheiro. Quando eu não tenho dinheiro, eu não sirvo para nada. E tudo isso vai construindo a sua autoestima, entende? Então, assim, por isso que é tão importante a gente recuperar a autoestima. Faz sentido, Ana? A Gabi, estou vencendo o desconforto e me colocando em ação. Eu sei disso, parabéns, viu? Parabéns mesmo, Gabi. O Luiz, mas reinventar uma relação comigo mesmo e isso influencia nas relações no geral. Sem dúvida. Não tenha dúvidas disso. Quando a gente muda, né, Luiz? A gente, claro, está impactando o meio onde nós estamos. E aí, é um dos momentos mais difíceis mesmo, porque nem todo mundo estará na mesma página que você. E, aliás, nem todo mundo é obrigado a estar na mesma página que você. Eu acredito que as pessoas têm o livre arbítrio. Então, elas decidem o que elas querem, né? Elas podem decidir se elas querem estar na mesma página que você ou não.
E às vezes uma relação se torna insustentável a partir disso. Isso se torna um abismo. Mas aí a gente precisa entender, será que a relação, né, as relações já não, nessas relações já não existiam esse abismo? E a gente não via? Né? Porque a gente vai se entorpecendo muitas vezes para não ver a realidade. Então a gente precisa entender que é normal desconexões. Eu sempre digo que a minha relação com a minha esposa, eu completei 20 anos de casado quarta-feira passada. E eu sempre digo isso. A minha relação, o melhor dessa relação é esses últimos 6, 7 anos. Ou seja, a maior parte do tempo não foi o melhor da relação. Claro que tiveram momentos bons, assim como hoje existem momentos que não são tão bons, isso é normal dentro de uma relação. Mas por quê? Porque quando há 10 anos eu tive um tumor no pescoço e eu comecei esse meu processo, né, de reinvenção, óbvio que eu me desconectei um pouco da minha esposa. E ali foi um momento decisivo, porque a gente poderia romper, né? Poderia romper. Só que ela também entendeu que era o momento dela se reinventar. E aí a gente ficou na mesma página, né? A gente ficou na mesma página. E nem todo mundo vai ficar, né? Mas isso foi uma coisa que ela quis, né? Dentro da vida dela, do processo dela. E é o que eu disse, tive sorte. Porque ela poderia ter falado, não, para, né? Os meus hábitos eram totalmente diferentes dos de hoje. Então assim, coisas, sei lá, pequenas, digamos. Hoje eu sou vegetariano. Na época ela não era. Hoje ela está vegetariana. Mas na época não. E poderia ser, por exemplo, pode parecer pequeno, mas pode ser um motivo de rompimento. Pode ser um motivo de rompimento. Ou de um desgaste maior na relação. Entende? Então assim, a sua mudança vai impactar na vida das pessoas ao seu lado, sem dúvida nenhuma. A Neide, estou na luta, matando um leão por dia. Então, mas a gente não precisa matar um leão por dia. Sabia, Neide? A vida pode ser mais fácil, bem mais fácil. Eu encontrei isso nesses últimos anos, depois principalmente que eu tive meu tumor e que eu precisei ressignificar muitas coisas da minha vida. Sabe quando você para de matar um leão por dia? Quando você encontra, escreve aqui, ó, paz de espírito. Quando você encontra paz dentro de você. Aí você não precisa matar um leão por dia. E eu não estou dizendo que a vida não tem os seus desafios. Óbvio que a minha vida tem os meus desafios. Mas hoje eu lido milhões de vezes melhor do que eu lidava lá atrás. Lá atrás eu matava 1 leão, 2 leões por dia e achava que a vida era assim. E não, a vida não precisa ser uma guerra. Tudo bem? Luiz, relações podem surgir por causa de abismos individuais. Exatamente. É isso que eu falei há pouco, Luiz. Perfeito. Desses abismos individuais. E aí ou, né, as pessoas envolvidas nessas relações estão dispostas a reconstruir isso, né, ou não. E aí também, eu acho que e aí é onde a gente precisa também ter a capacidade. Por isso que uma autoestima saudável nos dá a capacidade de encerrar uma história, né? Não estou dizendo que sem dor e sofrimento, mas com paz de espírito, entendeu? Com paz, ok? Histórias terminam e a vida segue. Beleza? Então, ó, de novo convite para você entrar para a comunidade Autoestima Saudável. Escreve autoestima aqui nos comentários para que você receba um link aí no seu privado. Recebendo esse link, você clica, você vai entrar no grupo de WhatsApp da comunidade Autoestima Saudável. Os próximos 2 meses gratuitos para você testar. A gente vai ter encontros ao vivo às terças-feiras. Nessa terça-feira já tem um encontro ao vivo às 21 horas, horário de Brasília, com um processo terapêutico no fim, ou seja, exatamente para te ajudar nessa reconstrução da sua autoestima. Tá bom? A gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau!